Então vamos para a terceira questão do dia 8 de abril. Determine dois números ímpares consecutivos cujo o produto seja 143. Bom, pessoal, vamos pensar o seguinte: consecutivos quer dizer que um vem um depois do outro. Se são dois números ímpares, olha só. Se eu teria então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Se são dois números ímpares, seria o 1 e o 3, por exemplo. Poderia ser o 3, o 5 e o 7, né? Mas se vocês observar, desse 1 para o 3 eu preciso de mais 2. 1 mais 2, 3. 3 para o 5 eu preciso de mais 2. 3 mais 2, 5. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Mais 2, 9. Assim eu vou achar quem que é o consecutivo. Então, ou seja, se eu tenho o x número, o próximo dele vai ter que ser, né, mais 2. Então, no caso, seria x mais 2. Então, meus dois números consecutivos, né, ímpares consecutivos, seria então x e x mais 2, né? São meus dois números, né? Então, eu tenho o primeiro que eu vou chamar de x e o outro que eu vou chamar de x mais 2. Esses são meus dois números, né, que eu estou procurando. O que ele fala pra gente é que se ele multiplicar x por x mais 2 dá 143. Então, no caso, se eu multiplicar x por x mais 2, eu vou ter 143. Né? X vezes... Aqui não é aquele caso que dá zero, porque olha lá, é 143, não é zero, né? Então, eu vou ter que multiplicar distributivo. X por x, x por 2. X vezes x, eu tenho x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Isso é igual a 143. Trazendo 143, eu tenho x ao quadrado mais 2x menos 143 é igual a zero. Então, nossa equação do segundo grau, onde o termo A é 1, B é 2 e C é menos 143. Observe então que nós temos uma equação de segundo grau completa com os três termos, ficando então aqui somente delta e básica para resolver. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 143. Delta passa a ser 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes menos 143. Delta é 4, menos 4 vezes menos 143, menos 2 menos mais, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 1, 17, 4 vezes 1, 4, 1, 5. 4 mais 572, delta é 576. Achei o valor do delta, agora eu vou achar o valor do x, usando, né, o Bhaskara, onde vai ter então x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Todo mundo pergunta, professor, toda vez que fazer tem que escrever a fórmula? Não necessariamente, não precisa escrever a fórmula, mas se você quer decorar para sempre, para não esquecer, né, pode escrever. E, de fato, falar lá para ficar mais fácil. Então, eu tenho x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Onde eu vou ter, então, que x é igual a menos o valor do b, no caso. Nosso valor do b é 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que no caso é 576. Tudo dividido por 2 vezes o valor do a, que no caso foi 1. Sinal negativo antes muda o que está lá dentro, ou seja, menos vezes mais menos, x é igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 576 é 24. Tudo sobre 2 vezes 1, 2. Vou ter então x1, que é menos 2 mais 24 dividido por 2. E o x2, que é menos 2 menos 24 dividido por 2. x1 passa a ser menos 2 mais 24. Eu vou ter então 22 dividido por 2, 11.
x2 é menos 2 com menos 24, menos 26, dividir por 2, x2 então é menos 13. Bom, conjunto de solução, menos 13 e 11. Bom, só que ele quer saber os números ímpares. Não vai ser 1, 11 e menos 13, porque esses dois não são consecutivos, né? Então, o que acontece? É que eu tinha separado aqui, ó, x é igual, né? Então eu vou ter x igual a 11, eu vou ter o x mais 2 igual a 11 mais 2, portanto é 13. Então, eu tenho 11 e 13 é uma resposta, usando o x1. x2 é igual a menos 13, portanto x2 mais 2 vai ficar menos 13 mais 2, que dá menos 11. Então, as respostas são, os números são os números são 11 e 13 ou menos 13 e menos 11. Aí é a resposta. Já a número 4, que está bem aqui, fala o seguinte: um azulejista usou 2.000 azulejos quadrados e iguais para revestir 45 metros quadrados de parede. Qual é a medida do lado de cada azulejo? Olha bem, um azulejista usou 2.000 azulejos quadrados e iguais para revestir 45 metros quadrados de parede. Qual é a medida do lado de cada azulejo? Bem interessante essa. Certo, então. Chamando então o lado do azulejo, né, que ele quer saber de x, já que ele é quadrado, é x vezes x, portanto, vai ser x ao quadrado a área do azulejo. Ele usou quantos azulejos? 2.000 azulejos. Então, pegando 2.000 azulejos, ou seja, 2.000 vezes a área de cada azulejo, que é x ao quadrado, tem que dar os 45 metros quadrados, né? Que é a parede toda. Bom, deixando a metragem para lá, passando 2.000 para cá, eu vou ter 2.000. Podemos ver então que eu tenho aqui, ó, 2.000 x ao quadrado menos 45 é igual a zero. Tá aí a equação do segundo grau, na qual eu vou ter A valendo 2.000, B valendo zero e C valendo menos 45. Uma equação do segundo grau incompleta, faltando o nosso amigo termo B. Nesse caso, então, vou resolver aqui usando o método, né, da incompleto. Vai ficar, então, 2.000 x ao quadrado. Como falta o termo B, eu vou passar o C para lá, separando ele, é igual a 45. Portanto, x ao quadrado é igual a 45 dividido por 2.000. 45 dividido por 2.000 vai dar x ao quadrado é igual a 0,0225. Da potência passa para lá como raiz. Nós vamos ter então que x é igual a raiz quadrada de 0,0225. Com isso, então, x é igual a x1 vai ser 0,15 e x2 é x2 é menos 0,15. Bom, conjunto de solução, menos 0,15 e 0,15. Essa aí, então, é o conjunto de solução.
Mas como a gente está procurando o lado de um azulejo, né? Lado não vai poder ser negativo. Então a nossa resposta, o lado do azulejo, mede 0,15 metros, ou, se você transformar isso em centímetros, vai achar 15 centímetros. Ok? Certo, então, atividade número 5 do dia 8 de abril. O triplo do quadrado de um número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Quantos filhos Pedro tem? Muitos. E Pedro tem muitos filhos. Bom, brincadeira à parte, vamos aqui então. O triplo do quadrado de um número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Quantos filhos Pedro tem? Nesse caso, então, vamos fazer, né, a transformação, ou seja, passar do que está escrito em português para a linguagem matemática. Olha lá, o triplo do quadrado de um número, do número. Como eu não sei que número é esse, triplo, 3 vezes o número ao quadrado. Nesse caso, nosso número x ao quadrado. Então, o triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. No caso, eu chamei de x. Quantos filhos Pedro tem? Tá aí, então, né? Passamos o que estava escrito em português para matemática, só resolver. Como temos variável ao quadrado, vou levar tudo para o primeiro membro. Ficando, então, 3x ao quadrado mais 12x menos 63, olha lá, era positivo, foi negativo, era negativo, veio positivo. É igual a zero, porque não ficou ninguém de lá. Temos, então, a nossa equação. No caso, então, onde o termo A é 3, termo B é 12, termo C é menos 63. Então, A vale 3, B vale 12, C vale menos 63. Então, A vale 3, B vale 12, C vale menos 63. Temos uma equação de segundo grau completa, jogar então em delta e Bhaskara. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Portanto, o delta é 12, que é o valor do B, 12 ao quadrado, olha o parênteses, né? Menos 4 vezes o valor do A, que no caso é 3, vezes o valor do C, que é menos 63. Bom, pessoal, 12 ao quadrado é 144, menos 4 vezes 3 é menos 12, menos vezes menos 63. Então, eu vou ter primeira multiplicação, 144 mais 12 vezes 60. Nós temos aí 12, menos 12 vezes menos 63, vai dar mais 756. Somando com 144, dá 900. Então, o valor de delta é 900. Se delta é 900, vamos procurar o valor de x usando o Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo dividido por 2 vezes o valor do a. Terei então que x é menos o valor do b, que nós achamos que era 12, então fica menos mais 12. Lembrando, esse primeiro menos aqui é o menos da fórmula, mais ou menos raiz quadrada de 900, tudo dividido por 2 vezes o valor do a, que nesse caso é 3. Tem então que x é menos 12, mais ou menos raiz quadrada de 900 é 30, tudo dividido por 2 vezes 3 é 6. Raiz quadrada de 900 é 30, porque 30 vezes 30 dá 900. Temos então que x1 é menos 12 mais 30 dividido por 6, e x2 é menos 12 mais, x2 é menos 12 menos 30 dividido por 6. Menos 12 com mais 30 dá 18, dividido por 6 é 3. O x1 é 3.
x2 é menos 12 com menos 30 dá menos 42, dividido por 6, x2 é menos 7. Conjunto solução, eu tenho menos 7 e 3. Mas ele quer saber quantos filhos Pedro tem. Menos 7 não dá, né? Como é que ele vai ter menos 7 filhos? Não tem como. Então a resposta correta é Pedro tem 3 filhos. Certo? Pois então, tá aí a resposta da número C. Uma tela retangular com área de 9.600 centímetros de largura tem de largura 1,5 vezes a sua altura. Quais são as dimensões dessa tela? Bom, seria mais ou menos assim. Então, gente, ó, já que é uma tela retangular, vamos fazer um retângulo, a gente ter uma ideia. Ele falou pra gente que aqui dentro é 9.600 centímetros. Que tem de largura 1,5 vezes a altura. Chama a altura de x. Largura de 1,5. Por que 1,5? 1,5 vezes, né? Ok? 1,5 vezes quem? A altura que é x. Então 1,5 vezes x. Tá? Assim, então nós vamos ter 1,5x vezes x, né? É igual a 9.600. Por quê? Porque ele falou pra gente que isso aqui é um retângulo. E a área de um retângulo é dado pela base vezes a altura. Então 1,5x vezes x. No caso então tem 1,5x ao quadrado é igual a 9.600. Então, ao quadrado, passo para cá, 1,5x ao quadrado menos 9.600 é igual a zero. Tá aí a equação do segundo grau. No caso, onde eu vou ter termo A valendo 1,5, termo B eu não tenho, então é zero, termo C menos 9.600. Bom, se é uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo B, vou resolver ela mais rápido no método incompleto. Volta então 9.600 para trás, eu tenho 1,5x ao quadrado igual a 9.600. Portanto, x ao quadrado é igual a 9.600 dividido por 1,5. Temos então que é x ao quadrado é igual a 6.400. Ao quadrado, passo para cá como raiz, eu vou ter então x é igual a raiz quadrada de 6.400. Assim, vou ter x1, que é raiz quadrada de 6.400, é 80. x2 é igual a menos 80. Bom, então o conjunto de solução da nossa equação seria menos 80 e 80. Mas ele quer saber quais são as dimensões da tela. Bom, as dimensões da tela, eu tenho um lado que é x e o outro lado que é 1,5 de x. Bom, lembrando que dimensão medida não tem como ela ser negativa, né? Não tem como eu ter menos 80 centímetros. Então, no caso, eu vou ter que usar só o 80, x como 80. X sendo 80, vou ter 1,5 vezes 80, que é 120. Então, a resposta, as dimensões, são 80 centímetros, 120 centímetros.